Estamos aqui mais uma vez, Jornal Hora da Imprensa, César Lima. Nós estamos aqui no bate-papo com Sidney Costa, do Estúdio B. E agora nós vamos falar um assunto assim, que foi aí comentado nas rádios, na parte dos comentaristas da televisão, nas redes sociais, a questão da cantora Ludmilla, de 28 anos, ter esquecido o hino nacional. É isso mesmo, né? Já tivemos outros exemplos iguais a esse, o Dr. Sidney deve comentar, mas é interessante. Temos que pôr na pauta que esse esquecimento não é um caso isolado dela, né? Nós temos visto aí jogadores, políticos, muitos que quando você percebe, eles fazem de conta que estão cantando o hino nacional, mas nitidamente não conhecem a letra do hino nacional, que deveria todos conhecerem, porque é uma coisa do brasileiro. O brasileiro precisa sentir essa necessidade de ter conhecimento do hino nacional. Fala lá, doutor Sidney. Olá, seguidores da Hora da Imprensa. Essa é uma pauta irreverente, porque não dá para a gente levar com seriedade uma estrutura de Fórmula 1, convidar um artista sem checar se ele sabe ou não sabe o que vai fazer. De todo modo, é importante a gente lembrar que a composição de Duque Estrada, que é um dos que escreveram o hino nacional, aconteceu em meados do século XX, logo no início do século XX, onde a norma culta da língua portuguesa era tão importante que você nem passava em vestibulinho de ginasial. Talvez vocês não saibam disso, mas já houve um período que você saía do primário, que era assim que chamava, hoje ensino fundamental, e para ir para o ginasial você fazia um exame de admissibilidade. Não se entrava no ginásio naquela época, hoje a sequência do fundamental, hoje o fundamental é de primeiro a oitava, naquela época não. O primeiro ao quarto chamava primário, ano de estudo, e para ir para o ginasial se fazia um vestibulinho, fazia-se um exame de admissibilidade, porque tudo que você faz no Brasil depende de conhecer bem a língua portuguesa. Até uma equação matemática. Como é que você anuncia um projeto de resolver uma equação sem explicar no enunciado na língua portuguesa? Multiplique x por 2, é escrito. Então, no Brasil, a língua portuguesa tem a sua predominância em alguns setores, na educação, na medicina, no direito. Não pode ter nenhuma frase em estrangeiro, é obrigado a ter intérprete, porque o país é soberano, pelo menos nisso, na língua, embora aí nós temos uma discussão para fazer, até mais importante que essa do erro do hino nacional, que botaram uma palavra em inglês chamada sniper para perseguir devedor dentro do judiciário brasileiro. E o que é pior, os juízes estão tão displicentes que eles não põem aspas na palavra sniper. Quando eles despacham, aplique-se o sistema sniper, eles escrevem sem aspas. Sniper virou uma palavra inglesa agora acomodada à língua portuguesa. Mas um dia a gente vai falar sobre isso, porque são erros de uma mudança em que sequer a língua tem soberania dentro do nosso país. Agora, imagina a poesia do início do século, com esse gênio que foi o compositor, com a opulência e a evidência de uma língua difícil como é a língua portuguesa, que a ONU não adotou como língua possível de ser aceita em todos os países. A língua portuguesa não passou nessa aprovação da ONU, só 2 línguas passaram na aprovação da ONU, que você pode disseminar em qualquer nação, que é o espanhol e o inglês. E a nossa não passou pelos milhares de verbos, muito verbo, quando na língua inglesa você com 4 resolve seus problemas. E o que é mais grave, dentro dos verbos há os anômalos, há os impositivos, que não, as pessoas não aparecem na sua completude. As pessoas do verbo eu, tu, ele, nós, vós, eles,
No impositivo e no anômalo, essas figuras não aparecem na sua completude. E o mais grave, a sílaba tônica. Por que eu acentuo agudo em também? Tira aquele agudo do também, muda a palavra também, pior que muda. Mas então a língua portuguesa tem uma dificuldade na sílaba tônica e na grande quantidade de verbos. Aí nós temos uma estrutura erudita de poesia no hino nacional. Está entre nós, hein? Escondidinho aqui. Segunda parte do hino nacional, erro sempre. Mas tudo bem. Chamaram o artista para cantar. Ao menos um teste prévio devia ter sido feito. Agora, funkeira, né, irmão? Vai sair com uma desculpa que vai virar funk. É uma coisa irreverente. Agora o César lembrou, eu ia deixar passar. É a falha do sol. Pior foi a Alesp, num dia de glória, em que ia discutir, não, discutiu-se até, a melhor aplicação do dinheiro dos direitos autorais de artistas. Foi uma... O Estado de São Paulo saiu na frente com isso, que não sei se vocês sabem, uma música que está registrada no nome do artista, ele morre e a família continua recebendo dividendos como direitos autorais. E chamaram a Vanusa para cantar o hino nacional, representando a classe artística dessa vitória que a Alesp tinha introduzido naquela oportunidade. Que foi o início, que hoje é até uma lei federal, né? Que nunca pagaram o direito autoral da maneira adequada. Porque senão eles ficavam ricos, né? Isso tocou, tem que pagar. Isso não tem uma forma de fiscalizar efetiva. E a mulher, no meio do hino nacional, entrou uma outra coisa lá que podia ser tudo. Podia ser até as manhãs de setembro, que era o maior sucesso dela, mas não era nada da poesia do Duque Estrada que escreveu o hino nacional. Então, veja bem, o hino nacional é difícil. A educação tem falhado, porque já houve uma época, nesse primário que eu frequentei, né, que vocês hoje chamam de ensino fundamental, que se iniciava o dia de aula, todo mundo no pátio cantando o hino nacional. Isso tudo desapareceu. E a menos que, num momento desse, de festa, se chame um artista que decorou, é melhor fazer um teste antes. Está aí uma falha grave, igual aconteceu com a nossa Vanusa, e que virou um meme, depois se descobriu até que ela tinha tomado umas para entrar, para cantar. Imagina o que deve ter feito. A Ludmilla é carioca. Será que ela cheirou? São apenas suposições, né? Mas é interessante. O bate-papo é assim mesmo, é informal. Agora, são coisas que a gente já andou falando aqui sobre a questão, né, da Ludmilla, falamos um pouco do direito, né? Questões assim, principalmente na questão da gratuidade, que hoje está tendo uma dificuldade muito grande na questão do juizado em si, de entender muitas das vezes a questão da pessoa que necessita de fazer uso desse benefício, né?